Todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus e que há mais de 2000 anos atrás, quando ele pisou em nosso mundo, nos trouxe várias verdades celestiais para que pudéssemos crer e abandonar o pecado. Uma das maneiras que Cristo usava para alcançar o coração do povo era por meio do uso de parábolas. As parábolas são histórias fictícias, ou seja, inventadas para ilustrar uma lição moral ou espiritual. Através delas, até as pessoas que não tinham nenhum grau de estudo conseguiam entender as verdades do céu. E hoje, através de um breve estudo, vamos analisar a primeira parábola que Jesus contou. Nessa ocasião, Jesus se encontrava junto ao mar da Galileia. Ali estava uma grande multidão, sacerdotes, camponeses, ricos e enfermos. Todos estavam aglomerados para ouvir as palavras do Salvador. O fato é que, aumentando a multidão continuamente, o povo se comprimia ao redor de Cristo. Então, não havendo mais espaço, ele subiu em uma embarcação e pediu aos discípulos para se afastarem um pouco da terra. E vendo a bela planície de Genezaré, onde vários semeadores e ceifeiros estavam trabalhando, disse o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em meio às rochas, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. Isso porque, em vez de um Salvador, pediam um sinal. Esperavam que o Messias assumisse o trono e libertasse o povo judeu através de guerras. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força ou intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Mateus 13, verso 37. Cristo veio não como rei, mas como semeador, não para trazer conflito, mas para espalhar a palavra de Deus. Depois que a multidão foi embora e os discípulos estiveram a sós com seu mestre, perguntaram o significado da parábola, pois não haviam entendido. E escutando isso, Jesus explica a parábola do semeador. A palavra de Deus é a semente. Cristo diz: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, verso 63. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5, verso 24. À beira do caminho, na explicação da semente que caiu à beira do caminho, disse: Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e tira o que foi semeado no seu coração. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento e distraído com os prazeres do mundo. O homem ouve sim a palavra, mas não a entende. Não identifica que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece sua necessidade e nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e, por isso, passa pela mensagem como alguma coisa sem importância. Enquanto anjos do céu se esforçam para tocar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Em meio às rochas, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. A semente lançada nas rochas encontra o solo pouco profundo. Por causa disso, a planta cresce rapidamente, mas por causa das rochas, ela não consegue encontrar nutrição e por isso logo perece. Muitos dizem conhecer a Jesus, e talvez eles até frequentem uma igreja e leiam a Bíblia. Mas o seu conhecimento do Salvador é superficial. O egoísmo, o amor próprio e os prazeres do mundo não foram deixados de lado. Na realidade, o motivo de terem aceitado a palavra de Deus foi para de alguma forma escapar do sofrimento e não para serem libertos do pecado. Por isso, quando começam a surgir as provações e dificuldades, abandonam a fé. Não gostam quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou quando exige renúncia ou sacrifício. Para eles, seria um grande esforço fazer uma mudança radical em sua vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem do poder de Deus. Como os discípulos que deixaram a Jesus, estão também prontos a dizer: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? João 6, verso 60. Entre os espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que caiu junto aos espinhos simboliza uma pessoa que aceitou a palavra de Deus, mas não abandonou as práticas da vida pecaminosa. A graça só pode achar lugar em um coração que está dia após dia buscando ser mais semelhante a Cristo. Se não obtivermos vitória sobre o pecado, Ele estará obtendo vitória sobre nós. Os espinhos que foram cortados, mas não arrancados por completo da terra, hora ou outra, vão brotar novamente e com isso sufocar a alma. Muitos que podiam produzir frutos para a obra de Deus, utilizam quase todo o seu tempo para alcançar riquezas. Toda a sua energia é gasta acumulando tesouros na terra, e por isso, quando chega o final do dia, não sentem disposição ou prazer em refletir sobre as coisas espirituais. Independente da situação, Jesus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, e devemos o quanto antes demonstrar isso, não por palavras, mas por ações. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo da vida do ser humano. E por isso Jesus nos avisa: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 1 João 2, verso 15 e 16. Em boa terra, mesmo em meio a tantas dificuldades, o trabalho do semeador não é em vão. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse: é o que ouve e compreende a minha palavra, e dá fruto, e um produz 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. E em Lucas, verso 8 e 15, lemos: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O coração honesto e bom do qual fala a parábola não é um coração sem pecado. É aquele que reconhece a sua culpa e sente a necessidade de receber a misericórdia e amor de Deus. Esse tem o desejo sincero de conhecer a vontade de Deus para poder obedecer, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. O bom coração é o que deposita a sua fé na palavra de Deus. Os fariseus no tempo de Jesus sabiam o que ele queria ensinar, mas fechavam os ouvidos para não entender. Por isso a palavra não alcançava eles. O conhecimento da verdade não depende do nível de estudo que tem uma pessoa, mas do quanto ela está disposta a fazer a vontade de Deus. Os que, tendo ouvido a palavra, aguardam, produzirão fruto pela obediência. Recebida na alma, a palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter semelhantes aos de Cristo. Jesus dizia de si mesmo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Meu irmão, vivemos em um mundo onde os problemas predominam. Nossa única esperança não está nessa vida, mas na vitória que Cristo preparou para cada um de nós. Hoje eu e você temos a escolha de escolher se a semente que Deus plantou irá crescer ou perecer. Mesmo que pareça impossível, deposite suas esperanças em Jesus e procure fazer a vontade dele. Para finalizar, eu te convido a ler Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente.